Bom, a Conservação Internacional está participando dos diálogos nacionais porque a gente acredita fortemente que a economia verde pode ser uma oportunidade para a gente discutir transformações necessárias na economia, não só do Brasil, mas no mundo. Nós vemos um momento de crise sistêmica, de crise financeira, de crise econômica, de crise climática, uma série de outras crises que estão levando a reflexões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre um novo modelo econômico, um modelo que esteja mais alinhado com o desenvolvimento sustentável. E a Conservação Internacional do Brasil está participando nisso, tentando trazer essa reflexão para o Brasil, para a gente pensar como é que pode ser uma economia mais sustentável, uma economia mais inclusiva, uma economia que sirva como instrumento para o desenvolvimento sustentável. Então, pensando nisso, a gente também coordenou uma publicação sobre o tema, né, que chama Economia, Desafios e Oportunidades, que traz justamente as reflexões de diversos especialistas do setor público, da academia, do setor privado, sobre o que poderia ser uma economia mais sustentável no Brasil. Então é isso, eu convido todos a participarem, esse é o momento e essa é a nossa oportunidade. Olha, o Diese está envolvido nesse debate da economia verde porque o movimento sindical está diretamente envolvido, as centrais sindicais, os sindicatos. Isso é um tema que interessa a uma parcela expressiva da sociedade, que são os trabalhadores. Portanto, o Diese, sendo uma instituição de caráter intersindical, e lida com as questões econômicas e do mundo do trabalho, e o trabalho deve ter centralidade nesse debate da economia verde, é por essa razão que o Diese está fazendo parte desse movimento e sendo parceiro nesse processo todo de discussão sobre a transição da economia que nós temos hoje para uma economia verde, que a gente espera que resolva e que dê conta de muitas questões antigas e que precisam ser resolvidas, que até então não foram no escopo dessa atual economia. Bom, a Alternativa Terra Azul do Rio de Janeiro vem pensando com outros atores da sociedade formas de economia verde. Esse evento aqui, promovido pela Vitais Civilis, abre uma porta para o diálogo com diferentes setores da sociedade, como os empresários, academia, ONGs. Isso é extremamente importante nesse momento. A Terra Azul, ela está contra a precificação da natureza. Nós achamos que a natureza não tem um valor que possa ser comercializado, seja em bolsa de commodities, seja em qualquer outro tipo de bolsa, porque a gente acredita que a natureza não consegue ter um valor estipulado para isso. Dentro desse regime capitalista, você precificar a natureza, acho que só iria piorar as coisas. Então a Terra Azul vem hoje defendendo novas maneiras de economia, como comércio justo, economia solidária, que já são ações de economia verde que estão aí e que podem ser implementadas, aumentadas e fomentadas, que seria o dever do Estado, para que a gente possa ter uma economia de transição para uma verdadeira economia verde. Sou Paula Colela, 350.org, a gente está aqui nos Diálogos Nacionais para a Economia Verde, fazendo parte dessa discussão que a gente acredita ser muito importante, uma economia verde para acabar com a ameaça da crise climática. Através dessa economia que a gente visualiza novos meios de utilizar energia renovável, de ter a nossa relação com o ser humano, com a natureza, para a gente não ter mais essa ameaça das crises climáticas. Nós da Rede Ambiental do Piauí estamos participando aqui do 2º Seminário de Economia Verde, Rumo a Rio Mais 20, visando buscar mais informações com outros parceiros, amigos, até com as empresas que estão aqui presentes, sobre o que é esse novo modelo de economia verde que temos que visar no futuro e até a Rio Mais 20, que é o próximo ano. Estamos vindo lá do Nordeste para contribuir, para trazer o nosso conhecimento para cá e também levar um pouco de conhecimento lá para a nossa região. E é basicamente isso. Eu acho que está sendo muito proveitosa a discussão. Queremos ampliar, queremos levar a questão da economia verde para o Piauí e fazer com que as empresas, as pessoas, os governos realmente acordem, porque o futuro das gerações que estão por vir depende da gente, depende de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de produção no campo, na cidade, e é basicamente isso. A participação dos povos indígenas no processo da Rio Mais 20, ela se baseia nos conhecimentos tradicionais, milenares, no relacionamento, no usufruto do meio ambiente, e também tem a expectativa de contribuir com a economia moderna, gerando sustentabilidade, um novo pensamento que possa equilibrar
o aspecto social da humanidade e também garantir um futuro melhor para as novas gerações. Nós não podemos fazer a defesa do meio ambiente, da natureza, apenas com relatórios ou apenas com pensamentos de proteger a natureza sem um compromisso social. Da mesma forma, não podemos continuar gerando uma economia que empobrece as pessoas ao invés de gerar qualidade de vida, como é o ponto de vista indígena em todo esse contexto. De alguma maneira, eu acho que a gente poderia simplificar essa discussão dizendo, da seguinte maneira, que é uma nova linguagem, a tentativa de estabelecer uma nova forma de comunicação para a implementação do desenvolvimento sustentável. Então é inserir um pouco todas as componentes, os aspectos sociais e ambientais dentro de uma linguagem mais econômica, de maneira que ela possa ser melhor implementada. Porque a grande discussão é que ninguém discorda dos conceitos de desenvolvimento sustentável, ninguém discorda dos princípios da Agenda 21, ninguém discorda basicamente dos princípios do Rio. O que se percebe é um déficit de implementação daquilo que foi acordado e daquilo onde há consenso. Então, onde é que está o problema para implementar tudo aquilo? Vamos ver onde é que está o problema. Talvez, se a gente conseguir colocar uma nova formulação e estabelecer a comunicação de uma maneira mais efetiva, isso aí poderia dar melhores resultados. Com um fator que não estava muito presente no Rio e que agora está bem presente, que é a questão climática. Porque em 92 não se falava de baixo carbono. E ao longo desses 20 anos essa questão evoluiu muito e já se sabe muito de que maneira isso pode impactar o desenvolvimento. Então isso é o novo. Mas os princípios permanecem os mesmos. Então o que a gente está fazendo? A gente está buscando criar pontes, trazer um pouco do conhecimento científico para a estratégia política, para a estratégia de desenvolvimento e ver de que maneira a gente pode efetivamente implementar esses princípios que todos nós concordamos e acreditamos e temos certeza que é o que nós precisamos. A nossa perspectiva é que esse debate ele vá em direção ao desenvolvimento sustentável. Realmente a economia verde ela deve ser uma transição para isso. E ao falarmos de desenvolvimento sustentável, nós também temos que incorporar nessa agenda os interesses dos pequenos e dos médios produtores, das comunidades tradicionais, das populações que vivem nas florestas. Essa economia já existe, a economia solidária, a pequena economia, a pequena agricultura, tudo isso tem que ser também chamado a discutir e debater na ONU, porque senão essa economia verde vai virar uma coisa só para as grandes empresas. O que nós queremos é que haja esse debate também nas grandes empresas, mas também salvaguardar os interesses dos pequenos e médios que já fazem esse processo de economia verde e sustentável. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? O principal desafio do Brasil ainda são as desigualdades sociais. Os conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social consideram que, além das desigualdades sociais, o Brasil tem como grande desafio, como os demais países no mundo inteiro, enfrentar as crises que emergiram desde 2008, seja a crise econômica, seja as crises ambientais e as crises alimentares. Então existe um conjunto de crises hoje que estão interconectadas e a sustentabilidade do desenvolvimento, ela tem que enfrentar esses desafios. Isso significa enfrentar questões relativas a como construir maior igualdade, a como distribuir melhor os recursos, como distribuir melhor a renda, como fazer um desenvolvimento que seja também, inclua também as questões éticas, as questões políticas, as questões da justiça social, a questão do respeito à legislação ambiental, todas essas questões interrelacionadas. Então isso é muito complicado, é um desafio que é um desafio para o mundo e não só para o Brasil. Mas o Brasil ainda tem como país emergente uma outra questão fundamental, que é como contribuir para construir uma governança multilateral no mundo, porque os desafios da sustentabilidade eles são globais e eles não podem existir no mundo uma governança unilateral. Então, para que você tenha sustentabilidade,
você tem que democratizar a governança, seja do país quanto a governança internacional. Então esse é um outro desafio específico dos países emergentes. A luta por uma governança multilateral, a luta por recursos para o desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que a assimetria entre países é muito grande e é muito difícil para os países em desenvolvimento e para os países emergentes construírem políticas de desenvolvimento sustentável sem recursos adicionais. Bom, a Rede Nossa São Paulo ela tem o papel de comprometer a sociedade, no caso das cidades, para que os governos sejam mais eficazes, eficientes e aproveitem e aproveitem dos seus recursos, do seu potencial da população para construir uma qualidade de vida melhor. A discussão da economia verde está extremamente ligada a todos esses projetos, incluindo um grande programa que está sendo lançado agora, chamado Programa Cidades Sustentáveis, que visa justamente estimular os atores nas cidades, seja através dos partidos políticos, das organizações sociais, para que tenham uma agenda mais propositiva e alinhada com esse momento de repensar a economia do mundo, para que ela seja mais, mais próxima das reais necessidades das pessoas, das cidades, né? E sem agredir o meio ambiente. Então é um pouco essa a razão pela qual a gente está aqui contribuindo e ouvindo o que os outros estão produzindo para enriquecer esse programa. Bem, a discussão da economia verde inclusiva no Nordeste está sendo capitaneada hoje por um grupo de pessoas e de entidades. A gente formou um comitê de articulação supra-institucional, multi-institucional. Então hoje nós temos FIEP, SEBRAE, universidades, temos todos os movimentos sociais e as ONGs dentro deste comitê. Então vem existindo algumas discussões setoriais. A partir dessas discussões, estamos localizando as pessoas para entregar o grupo de pessoas que estarão na discussão regional que vai acontecer dia 16 de novembro. Perfeito. A economia verde inclusiva dentro do Nordeste, há alguns setores que já estão discutindo e existe um certo aprofundamento teórico setorial. Então, notamos claramente isso dentro das universidades, que há um grande aprofundamento, como também dentro do SEBRAE. O SEBRAE hoje está até operacionalizando alguns dos princípios que seria da economia verde. Mas a gente também vê que existe um profundo desconhecimento dentro de alguns setores. E isso é preocupante, esse desnível que a gente percebe dentro da sociedade. Então a gente está buscando também identificar alguns mecanismos para socializar todas essas discussões que estão sendo encampadas com muita propriedade pela Vita Civilis no Brasil. Então, a articulação de mulheres brasileiras está querendo discutir a sustentabilidade, ou seja, a economia verde num marco maior, mais amplo da sustentabilidade. Ou seja, uma sustentabilidade que seja econômica, mas também política, uma sustentabilidade social. Sustentabilidade social significa equidade. Então, nesse sentido, não pode existir sustentabilidade sem equidade. E é isso que a gente irá falar na Rio+20, durante a conferência e no nosso evento paralelo. Nesse sentido, a gente está querendo levar para o debate uma democracia mais participativa, e que leve em consideração quais são as necessidades, as prioridades e as demandas do movimento de mulheres. E, do mesmo jeito, queremos fazer incidência nos governos para que finalmente apliquem políticas de sustentabilidade, inclusive os acordos que já foram assinados. E, nesse sentido, a nossa participação aqui visa levar a demanda e a voz das mulheres, e as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras, as mulheres excluídas, né, desse sistema, para que a gente possa construir junto um desenvolvimento inclusivo e participativo, né, de homens e mulheres, e que para que o discurso de gênero seja incluído nas políticas para o futuro sustentável, né? Bom,